Bom dia a todos, bem-vindos na nossa aula do domingo de noções sobre oceanografia. Eu me apresento, meu nome é Cristian Millo, sou docente do Departamento de Oceanografia Geológica do IUSP e, como com certeza você percebe do meu sotaque, eu não sou brasileiro, eu sou da Itália, mas faz muito tempo que eu trabalho no IUSP. Então, a aula de hoje será sobre a origem, a evolução e a topografia dos fundos marinhos. Como referência bibliográfica, eu sugiro a leitura do livro Decifrando a Terra, que é um livro geral sobre geologia e também geologia marinha, produzido na própria USP. E vamos começar, então, a nossa aula. Eu gosto de começar a aula com esse mapa, que é um mapa que todo mundo com certeza encontrou na escola, em que, se paramos para ver como o oceano é representado nesse mapa, até aqui embaixo tem uma escala em profundidade em metros. Na verdade, parece que os oceanos têm uma profundidade máxima da ordem de 4.000 metros. Então, olhando um mapa geral como esse, parece que os oceanos são constituídos principalmente por essas áreas azul escuro, com uma profundidade máxima de 4.000 metros. Então, parece que são essencialmente planícies uniformes, sem relevos, sem montanhas, sem vales, algo extremamente simples. E, na verdade, essa é talvez a opinião que muito de nós tinha na época da escola, e também foi a opinião sobre oceanos que as pessoas tiveram nas épocas passadas. Só recentemente, o nosso conhecimento sobre os oceanos aumentou e hoje temos, então, mapas muito mais detalhados sobre os oceanos e descobrimos dessa forma que os oceanos hospedam montanhas muito compridas, cadeias de montanhas muito compridas. Por exemplo, no Oceano Atlântico, no centro do Atlântico, tem uma cordilheira extremamente comprida, que está colocada exatamente no centro do Oceano Atlântico. Essa cordilheira, que se chama de dorsal mesoatlântica, não termina no Atlântico. Ela aqui no Atlântico Sul si divide in dois ramos, e um ramo continua aqui no Oceano Índico, si divide por sua vez em dois ramos, e depois um ramo entra no Oceano Pacífico e só termina aqui ao largo das costas ocidentais do México. Então, é de fato a cordilheira mais comprida que tem nos oceanos. Tem também outras feições interessantes do fundo marinho. Por exemplo, vamos ver aqui a margem da América do Sul. Reconhecemos uma faixa de mar relativamente baixo, e aqui tem um degrau, então, que liga essa faixa de mar baixo com essa área aqui, que depois leva à minha dorsal mesoatlântica. Então, essa faixa de mar baixo se chama de plataforma continental. Então, é uma área que chega a uma profundidade da ordem de 200 metros, que borda os continentes. E, juntamente a esse degrau, aqui, que se chama de talude continental, constitui a margem continental. Então, que, portanto, liga os continentes com o fundo dos oceanos, e entre, então, a margem continental e a dorsal mesoatlântica, tem uma área que é uma planície abissal. Então, só para dar uma ideia, então, de profundidade, a plataforma continental chega à profundidade máxima por volta de 200 metros. As dorsais têm uma profundidade da ordem de 2.500 metros. E a planície abissal, que está entre a dorsal e a margem continental, tem uma profundidade média de 4.000 metros, que pode chegar até 5.000, 6.000, 6.500 metros. Agora, gostaria de mostrar para vocês uma outra feição, que
é particularmente presente no Pacífico. Aqui temos, por exemplo, a América do Sul, reconhecemos aqui no lado leste a plataforma continental, que é uma faixa de mar relativamente raso, mas na borda oeste não tem uma plataforma continental bem desenvolvida. Dá para reconhecer aqui que falta essa faixa de mar raso. Pelo contrário, aqui tem uma faixa escura que representa uma fossa oceânica. Então, é como se fosse um vale submarino restrito com uma profundidade muito elevada, da ordem de 7.000 até 11.000 metros. Essa fossa aqui, que se chama de Fossa do Peru, Chile, chega a uma profundidade de 8.000 metros. Mas tem toda uma série de fossas, particularmente no Pacífico. Outro exemplo é, por exemplo, essa linha de fossas que bordam a Ásia. Então, que chegam a profundidade até 11.000 metros, é o caso das fossas das Marianas. Uma outra feição que reconhecemos no oceano são esses pontinhos clarinhos aqui, que são chamados de montes submarinos. Então, a maioria desses pontinhos brancos são montes submarinos, alguns deles são ilhas, então são montes que chegam até ser emersos, mas são todos edifícios vulcânicos que também constituem uma feição típica dos oceanos. Então, aqui listei os protagonistas da nossa aula de hoje. Falamos brevemente de plataformas continentais, de fossas oceânicas, de dorsais oceânicas, de planícies abissais e, finalmente, de montes submarinos. Agora, o meu desafio hoje é de convencer vocês que cada uma dessas feições são, de uma certa forma, interligadas, porque a gênese dessas feições pode ser explicada com uma única teoria científica, que é a teoria da tectônica de placas. Vamos, então, começar com a feição mais simples, que são as plataformas continentais. Como vimos, no caso da América do Sul, são faixas de mar relativamente raso, com a profundidade máxima da ordem de 200 metros, que bordam os continentes. Então, a plataforma corre paralelamente ao continente. Então, essas faixas de mar relativamente raso são, de fato, áreas continentais que foram invadidas pelo oceano durante o degelo que seguiu a última época glacial. Então, essa figura rappresenta assim, uma linha de costa hipotética durante um período glacial e durante um período chamado de interglacial, que é um período no qual o clima era, de fato, parecido com o clima atual. Atualmente, estamos em uma fase climática interglacial. Mas, por volta de 20.000 anos atrás, o mundo estava em uma configuração climática desse tipo, um período glacial, que era constituído pela presença de calotas glaciais muito desenvolvidas. Na Antártida, também na Groenlândia, mas também em continentes que hoje são relativamente livres de gelo, como, por exemplo, a América do Norte. Durante o último período glacial, as geleiras permanentes chegavam até a atual fronteira entre Canadá e Estados Unidos. E toda a Europa setentrional também era ocupada por geleiras permanentes. Então, era muita água armazenada nas geleiras. Obviamente, essa água tem como proveniência o oceano. Então, como resultado, o oceano, durante as épocas glaciais, era mais raso do oceano atual. De quanto? Da ordem de 120 metros. Então, o que aconteceu? Na parte terminal de um período glacial, as calotas derretem, então a água armazenada nas calotas volta para o oceano. E, como resultado, o nível do mar aumenta. E, portanto, invade uma parte do continente que estava seco durante a época glacial. Então, essa ingressão marinha faz com que se forme a plataforma continental, uma faixa de continente que foi invadido pelo oceano que estava aumentando de nível do mar. A segunda feição que vamos
examinar são as fossas oceânicas. Vimos que são, então, faixas de mar muito profundo, com a profundidade que varia entre 7.000 e 11.000 metros, e a maioria das fossas são localizadas no Pacífico Ocidental. Então, o Pacífico é o oceano com o maior número de fossas, ele tem 20 fossas. Já o Atlântico tem 3 fossas e o Índico somente uma fossa. As fossas oceânicas estão associadas a arcos de ilhas ou cordilheiras, a terremotos e a vulcões. Vamos fazer um exemplo. Vamos aqui numa área bem conhecida que é o arquipélago do Japão, que tem, então, o Japão, que é uma série de ilhas, e aqui tem a fossa do Japão, essa faixa mais escura. Essa é uma fossa que tem uma profundidade por volta de 8.500 metros. O que é interessante notar é a direção da fossa. Ela tem uma direção que é quase paralela ao próprio arquipélago do Japão. Nesse outro mapa, reconhecemos então, o arquipélago do Japão, a fossa do Japão, e esses pontinhos, essas estrelinhas aqui, são terremotos. Sabemos muito bem que o Japão é uma área muito sísmica, acontecem muitos terremotos. E também é uma área vulcânica, tem vários vulcões ativos no Japão. Então, esse vulcanismo e também esses terremotos são associados à fossa do Japão. Vamos ver um outro exemplo de fossa. Aqui estamos no Oceano Índico, e essa faixa aqui de mar, indicada com uma cor mais escura, é a fossa de Java. Essa aqui é a ilha de Java, a fossa está indicada em amarelo, e reconhecemos o paralelismo entre a direção da fossa e o arquipélago que constitui a Indonésia. Sabemos que a Indonésia também tem muitos terremotos, e infelizmente acontece também tsunami, nessa região do mundo, e tem também vulcões. Um vulcão famoso dessa área é o vulcão Krakatoa, perto da ilha de Java. E também na América do Sul vimos a fossa do Peru-Chile. Vamos ver um pouco mais de perto essa fossa. Vamos ver como ela também tem características parecidas com a fossa de Java e a fossa do Japão. Primeiro, essa aqui é a fossa do Peru-Chile, essa faixa mais escura, que é uma fossa que chega a 8.000 metros de profundidade. Ela também é paralela a uma cadeia, não é uma cadeia de ilhas, mas uma cadeia de montanhas, que são os Andes. E sabemos também que os Andes também hospedam vulcões. E são também áreas sísmicas. Por exemplo, no Peru, na Bolívia, acontecem muitas vezes terremotos que até são registrados em São Paulo. Então, são terremotos bastante fortes. Então, o que já também foi observado para a fossa de Java, a Indonésia e no Japão. Agora, o que me interessa é discutir o que acontece ao longo dessa linha amarela, que é um corte efetuado ao longo do Oceano Pacífico até chegar à linha de costa do Chile e depois continua dentro do continente, atravessando os Andes e chegando até o interior da América do Sul. Então, essa linha amarela é representada por esse perfil que eu aqui coloquei em preto. À esquerda temos o Oceano Pacífico, esse vale é a fossa do Peru-Chile, aqui à direita tem a América do Sul, aqui começam os Andes e os vulcões andinos. Na verdade, o que me interessa aqui não é muito o que acontece aqui na superfície, mas em profundidade, no subsolo. Então, aqui coloco uma figura um pouco complexa em que no eixo vertical tem a profundidade em quilômetros no subsolo, até 400 quilômetros debaixo da superfície da costa terrestre. E essa linha horizontal indica a distância em quilômetros a partir da fossa, que está aqui no ponto zero.
Então, à esquerda tem o Pacífico e à direita tem a América do Sul. E nessa figura, então, tem um corte no subsolo e cada um desses pontos são terremotos que acontecem em profundidade, a vários quilômetros de profundidade abaixo da superfície da crosta. Então, vimos que cada um desses pontos, que é um terremoto, tem então uma intensidade variada. Os pontos maiores representam terremotos mais intensos, os pontos menores são terremotos menos intensos. Também, o que é interessante é a forma dessa distribuição de terremotos. Os terremotos não são localizados em qualquer lugar, mas são distribuídos ao longo de uma curva que aponta pelo interior, para o interior do continente da América do Sul. Então, isso é interessante. Os terremotos têm uma direção preferencial. Eles são distribuídos ao longo de uma curva que é chamada de zona de Wadati-Benioff, então, que mostra como a distribuição de terremotos aponta para o centro da América do Sul. Então, aqui então, tem a superfície do Pacífico e da América do Sul, e essa é a linha de frequência dos terremotos que vimos na figura precedente. Agora, os terremotos acontecem por causa da fricção que envolve as rochas do subsolo. Essa fricção gera a ruptura de rochas que depois resulta em terremotos. Por que tem essa fricção? Porque uma porção de crosta que corresponde ao Pacífico, ela está se chocando contra a América do Sul. E a superfície de contato é curva, é exatamente a superfície onde acontecem os terremotos. Então, o que acontece? Acontece que o Oceano Pacífico e a crosta oceânica do Pacífico está afundando por baixo da América do Sul. Durante o afundamento, nessa direção, acontece a frição entre a crosta oceânica e a crosta continental da América do Sul. Essa frição gera os terremotos, que tem essa distribuição particular por causa do movimento de afundamento da crosta oceânica do Pacífico por baixo da América do Sul. Em termos geológicos, esse movimento de afundamento é chamado de subdução, que significa ser conduzido para o baixo. Então, a reconstituição geológica dessa situação é que temos a crosta oceânica do Pacífico que está sendo subduzida, então está afundando para baixo em relação à América do Sul. Esse movimento, então, de subdução gera, no ponto de contato entre crosta oceânica e crosta continental, um vale que é a própria fossa do Peru-Chile. Também acontece que a fricção e o choque entre essa crosta oceânica e a crosta continental gera um dobramento que forma depois os Andes, e também acontece fusão, então derretimento parcial da rocha oceânica que está sendo conduzida para baixo, que encontra uma temperatura progressivamente maior à medida que afunda. Esse aumento de temperatura derrete parcialmente a crosta, o que forma magma, que pelo fato di ser líquido e quente, sobe e depois gera o vulcanismo andino. Portanto, com esse processo de subdução, eu posso explicar a formação da fossa oceânica, a formação das montanhas dos Andes, por colisão, então, entre crosta oceânica e crosta continental, e também o vulcanismo andino, que deriva da fusão parcial dessa crosta oceânica que vai mergulhando, aumenta a temperatura, uma parte dela derrete e forma um magma que depois alimenta os vulcões dos Andes. Muito bem. Então, fechamos o capítulo sobre as fossas oceânicas. Agora vamos a falar de dorsais oceânicas. As dorsais vimos que são essas cordilheiras que percorrem oceanos como um todo. São, então, as maiores cordilheiras que tem no nosso planeta. O comprimento total das dorsais oceânicas
chega a 75.000 quilômetros. Essa imagem é uma foto do fundo marinho perto de dorsais oceânicas. O fundo marinho é constituído por essas rochas, que são chamadas de basaltos, que têm uma forma quase esférica, e são chamados então de lava em almofadas. De fato, é uma lava, então um magma resfriado e solidificado, que tem então essa forma redonda, que deriva pelo fato que a erupção submarina que gerou essa lava aconteceu em contato com a água do mar, que é fria, e também exerce uma pressão no magma que está subindo. Então, essa outra foto ilustra uma erupção submarina, em que reconhecemos aqui com o cor mais claro o magma quente, que está entrando em contato com a água do mar, que é fria, então o magma está resfriando e solidificando, e isso acontece também sob elevada pressão, porque a água está confinando esse magma por causa da pressão da água em profundidade. Então, a superfície do magma vai resfriando rapidamente por contato com a água, também é confinado pela pressão da água profunda e se comporta como se fosse uma superfície de um balão, porque no interior tem magma que está subindo, que está se expandindo, então está inflando por dentro esse, entre aspas, balão. Isso forma essa característica, então, de rochas quase esféricas, que são ligadas, então, a erupções submarinas, exatamente perto de dorsais oceânicas. Então, essa figura ilustra como é constituída uma dorsal oceânica. Essa, então, é a porção superficial de uma dorsal, e aqui embaixo tem um corte que mostra o que tem por baixo da dorsal oceânica. Uma dorsal é um relevo caracterizado por um vale central, onde acontece a subida do magma e as erupções submarinas, que depois formam as lavas em almofada, e tem duas cristas paralelas, uma à direita e uma à esquerda, em relação ao eixo da dorsal, que é esse vale onde acontecem as erupções. Mais para a direita e mais para a esquerda, em relação a esse eixo central, tem outras cristas. E tem uma simetria perfeita entre todas as cristas que encontramos do lado direito e as cristas que encontramos no lado esquerdo. Então, a dorsal é caracterizada por uma simetria praticamente perfeita. E o eixo de simetria é o eixo central da dorsal. O que acontece? Nesse eixo central, então, acontecem as erupções que formam a lava em almofada. Essa lava é nova crosta oceânica em formação. A cada erupção vulcânica, então, se forma uma nova crosta oceânica que gera a lava em almofada. Essa é crosta oceânica de neoformação. Ela se forma perto do eixo da dorsal, onde acontece a erupção submarina. Por que acontece isto? Porque aqui por baixo tem uma câmara magmática. Aqui vai se acumulando magma, que é quente, ele é leve e tende a subir. E cada vez que ele sobe, então se origina uma erupção submarina, que forma nova crosta oceânica. Essa erupção também consegue empurrar, parcialmente para a direita e parcialmente para a esquerda, as rochas ao redor. Então, nova crosta oceânica vai se formando aqui no eixo da dorsal, mas logo depois, essa nova crosta é empurrada ou para a direita ou para a esquerda. Esse processo continua ao longo do tempo. Então, o que acontece é que aqui, no eixo da dorsal, se forma nova crosta oceânica. E depois, essa crosta é deslocada para a direita e vai se afastando progressivamente em relação ao eixo da dorsal. E a mesma coisa acontece à esquerda. Então, nas dorsais, vai se formando nova crosta oceânica que depois é empurrada para a direita e para a esquerda. E isto explica a simetria
praticamente perfeita que encontramos em relação ao eixo das dorsais. Um exemplo disto é, por exemplo, a dorsal mesoatlântica, que vimos também no início da aula. Essa cordilheira que percorre todo o centro do Oceano Atlântico. Então, aqui embaixo tem uma câmara magmática que vai abastecendo erupções submarinas que acontecem ao longo do eixo da dorsal. E também essas erupções empurram uma porção para a direita e outra para a esquerda. E no centro vai se formando nova crosta oceânica que vai, então, aumentando progressivamente a superfície do Oceano Atlântico, porque depois essa crosta de neoformação é empurrada parcialmente para a direita e parcialmente para a esquerda, aumentando a superfície total do Oceano Atlântico. Muito bem. Agora podemos discutir essa outra feição dos fundos oceânicos, que são as planícies abissais. As planícies abissais também se formam com esse processo de formação de crosta oceânica nas dorsais. Então, aqui tem a dorsal oceânica. O que me interessa agora é colocar atenção no que acontece à direita e à esquerda em relação ao eixo da dorsal. E essa figura, então, apresenta uma dorsal oceânica ao longo de várias épocas. Esses números são idades em milhões de anos atrás. Essa aqui é uma situação, por exemplo, de hoje. E na porção central da figura tem a câmara magmática que vai fornecendo o magma para o eixo da dorsal, que vai formando progressivamente nova crosta oceânica. Por exemplo, nessa situação aqui, 4 milhões de anos atrás, essa era a crosta que foi formada, essa crosta com a cor azul. O que aconteceu? Que no eixo da dorsal se formou nova crosta. Por exemplo, essa crosta marrom que se formou 3 milhões de anos atrás. O que aconteceu com a crosta formada 4 milhões de anos atrás? A crosta azul. Ela foi deslocada para a direita e para a esquerda. E, portanto, eu reconheço duas faixas simétricas em relação ao eixo da dorsal que têm a mesma idade. O processo continua. E também essa crosta marrom de neoformação também deslocada para a direita e para a esquerda, porque aqui ao centro se forma uma nova crosta, sempre de coloração azul. E essas duas porções são deslocadas para a direita e para a esquerda. E o processo é contínuo e ainda hoje vai continuando, obviamente. Então, o que me interessa apontar é que tudo que eu encontro à direita e à esquerda em relação ao eixo da dorsal é uma planície abissal. O que acontece é que esta crosta, que está sendo afastada em relação ao eixo central, também se resfria e, portanto, se torna mais densa e mais pesada. E, portanto, a profundidade dela vai aumentando à medida que ela vai se afastando em relação ao eixo central da dorsal. Portanto, tomando como exemplo aqui a dorsal mesoatlântica, aqui à esquerda e à direita tem as planícies abissais que foram formados milhões de anos atrás, quando essa porção e também essa porção de oceano, na verdade, estavam aqui, no eixo da dorsal, que formou essa crosta oceânica. Tudo isto é explicado, então, pela teoria da tectônica de placas. Então, vamos ver um pouco mais de perto como funciona a tectônica de placas. A ideia é que a crosta terrestre é dividida em porções que se deslocam com direções diferentes. Então, essa figura, vemos então, a crosta oceânica, nesse caso, essas setas são os vetores, então as direções de deslocamento de porções de crosta oceânica. Dá para agrupar as porções de crosta oceânica conforme a direção de deslocamento. Por exemplo, com essa linha
amarela, e io sto delimitando esse conjunto di setas que apontam pela mesma direção, a direção noroeste. Mas eu também poderia fazer a mesma coisa com várias outras porções de crosta. Todas são caracterizadas por setas que têm a mesma direção. Então, representam porções de crosta terrestre que se deslocam com direções independentes. Aqui, então, coloquei uma figura um pouco mais simplificada, em que delimitei com linhas amarelas essas porções de crosta, cada uma com uma direção de movimento independente. Dá para observar que tem casos em que as setas são divergentes, como nesse caso, e outros casos em que as setas são convergentes, como nesse caso aqui, ou nesse caso aqui. Então, no caso de setas convergentes, acontece o choque entre essas porções de crosta. No caso de setas que vão em direções opostas, acontece a divergência entre essas porções de crosta. Então, aqui são as chamadas placas tectônicas, que são porções de crostas independentes que se deslocam. Em alguns casos se chocam, em outros casos divergem. Agora, vamos fazer um exercício. Vamos pegar o mapa dos fundos marinhos com as dorsais oceânicas e as fossas oceânicas. Vamos pegar os limites das placas tectônicas, aqui em amarelo, e vamos sobrepor esses limites com o mapa dos oceanos. O que consigo reconhecer aqui? Que tanto as dorsais oceânicas como as fossas oceânicas, olhem aqui, a fossa do Peru-Chile e as várias fossas do Oceano Pacífico, a fossa do Japão, por exemplo. Então, tanto as dorsais como as fossas coincidem com os limites das placas tectônicas, que são, então, esses limites que separam porções de crostas, chamada de placa, cada uma com um movimento independente, que podem gerar colisão ou divergência. Então, esse é o efeito da tectônica de placas, o que explica a formação das fossas, das dorsais e também das planícies abissais. Agora, podemos discutir a última feição que caracteriza os fundos marinhos, que são os montes submarinos. E também são explicados graças à tectônica de placas. E para fazer isso, vamos fazer uma viagem rápida no Oceano Pacífico e vamos ver, como exemplo, a formação de uma cadeia de montes submarinos, que é chamada a cadeia Emperor, que compreende também um arquipélago muito famoso, que é o arquipélago do Havaí. Então, vamos focar nessa região do Oceano Pacífico. O arquipélago do Havaí, que será apresentado aqui, é um arquipélago formado por ilhas vulcânicas, e aqui esses números indicam a idade, em milhões de anos, de cada ilha. O que dá para perceber? Que a idade vai diminuindo do norte para o sul. A ilha aqui mais ao sul é a ilha que tem a idade menor e também é caracterizada por vulcanismo recente. Então, são as ilhas em que é a ilha em que hoje dá para visitar os vulcões do Havaí. E à medida que eu me afasto dessa ilha com vulcanismo ativo, encontro ilhas que não têm mais vulcões ativos, mas também são ilhas vulcânicas, cuja idade aumenta em direção norte. Por que acontece isto? Isso tem a ver com a tectônica de placas e particularmente com um processo chamado de formação de pontos quentes. A ideia é que esse aqui é um corte que ilustra, então, várias camadas do planeta Terra. Aqui tem a crosta em movimento, então uma placa em movimento para a esquerda, e aqui tem uma outra faixa que é chamada de manto terrestre,
E aqui tem quase o centro da Terra, chamado núcleo terrestre, que é muito quente. Então, o calor do núcleo origina plumas de magma, então material líquido muito quente e muito leve, que pelo fato de ser leve tendem a subir e, em alguns casos, podem até atingir a crosta terrestre, aqui em cima. Só que a crosta terrestre mexe, sabemos que as placas se deslocam. Então, os pontos quentes são responsáveis pela formação de cadeias de ilhas vulcânicas, como o arquipélago do Havaí. O que acontece? Essa figura ilustra como se forma uma cadeia de ilhas graças ao funcionamento dos pontos quentes. Essa aqui é a crosta oceânica. Então, é uma placa oceânica que se desloca, nesse caso, para a esquerda. Aqui embaixo tem um manto com uma câmara magmática abastecida por um magma que foi originado no núcleo terrestre. O que acontece é que o magma se desloca para cima e aqui encontra a placa. E a placa se desloca para a esquerda. Só que o fluxo de magma, ele não é afetado pelo movimento da placa. Então, durante esse primeiro período, o magma sobe e forma uma primeira ilha vulcânica. Passa o tempo e a placa se desloca para a esquerda. Essa ilha vulcânica está vinculada à placa, portanto, ela também se desloca para a esquerda. Em um tempo sucessivo, essa ilha é encontrada no ponto 1. E, na vertical da câmara magmática, se forma uma segunda ilha, mais recente. Esse processo continua. Então, essa placa se desloca para a esquerda e também essa ilha vai embora para a esquerda. É a ilha número 2. A ilha número 1 encontro aqui. E na vertical da câmara magmática vai se formando uma terceira ilha, cujo vulcanismo é ativo. Então, ao longo do tempo, eu vou formando uma cadeia de ilhas vulcânicas na vertical do meu ponto quente, que é o ponto onde se origina, então, a subida do magma. Então, os pontos quentes explicam, graças à tectônica de placa, então, o deslocamento de placas oceânicas, a formação de ilhas oceânicas e também de montes submarinos, que são ilhas vulcânicas que foram deslocadas e, aos poucos, a ação erosiva das ondas vai derrubando as ilhas até que elas resultam em montes submarinos. Então, fechamos o sumário da aula. Vimos que as principais feições do fundo marinho todas são, de uma certa forma, interligadas, porque todas são formadas graças ao movimento de placas da crosta terrestre, particularmente as placas oceânicas, mas também placas continentais. E, portanto, a conclusão da nossa aula é que dorsais oceânicas, fossas e montes submarinos são todas feições ligadas a esse movimento relativo de placas tectônicas, as quais formam a crosta terrestre. E isto, então, é explicado pela tectônica de placas. E com isso eu agradeço muito a atenção de todos. Estou aberto para as vossas perguntas. Muito obrigado.